No vídeo anterior, nós examinamos o efeito não local, os fatores envolvidos e também nós vimos, com relação ao efeito não local, o experimento EPR, proposto por Einstein, realizado pelo físico francês Alain Aspect em 1982. Perguntas. Lá nós vimos o experimento com 2 fótons, você lembra? Quando mudava o eixo de polaridade de um fóton, o outro fóton também mudava o seu eixo de polaridade. Mas aquilo eram partículas. Pergunta. Será que o efeito EPR funciona também com seres humanos? Esse experimento já foi realizado com seres humanos? A resposta é sim. Jacobo Grimberg Zimmerbaum, físico alemão, o biofísico, realizou esse experimento na Universidade do México em 1994. 2 pessoas foram contratadas para fazer esses experimentos. Pessoas que não se conheciam, e durante todo o experimento, um nunca soube da presença do outro. Não conversaram, nem sabiam o que iam fazer e também não sabiam que tinha uma outra pessoa fazendo o mesmo experimento. Você já ouviu falar em gaiola de Faraday? Você imagina uma gabine telefônica, mais ou menos assim, e alguém lá dentro. Esta gabine, esta gaiola, ela é blindada, nada do universo entra lá dentro, a não ser a luz, o fóton, é claro. Mas a energia eletromagnética não entra lá dentro. Então você está blindado numa gaiola de Faraday. Então foram disponibilizadas no laboratório 2 gaiolas de Faraday, separadas, em ambientes separados. E as 2 pessoas entraram na gaiola de Faraday. E foram colocados na cabeça de cada um deles eletroencefalógrafos, aquilo que registra eletricamente os eventos cerebrais. Numa gaiola, apenas numa gaiola, foi colocada uma luzinha pequenininha que piscava. Na outra gaiola não foi colocada nenhuma luz. Então, essa luz piscava em frequências diferentes, às vezes rapidamente e às vezes lentamente. Como é uma percepção visual, isso ia reproduzir acontecimentos que iam ser registrados por impulsos elétricos no encefalógrafo. Então isso ia produzir um padrão no eletroencefalograma, um padrão, na medida em que essas coisas piscavam. O outro lá não tinha nada disso. A ideia era o seguinte: depois do teste pronto, eles iam ver se o outro também teve os mesmos registros. Se isso acontecesse, então se trataria de um efeito não local entre humanos. E de fato aconteceu isso. Sem nenhum eletroencefalógrafo, sem nenhuma luz piscando na outra gabine, foi produzido no cérebro da pessoa padrões idênticos ao padrão do outro onde tinha uma luz piscando. Efeito não local. O que aconteceu com um, aconteceu exatamente com o outro. Ficou provado que o campo do pensamento não é eletromagnético, porque o eletromagnetismo não entra na gaiola de Faraday. Então o pensamento não é eletromagnético. Aliás, o eletromagnetismo é uma coisa muito grosseira em física quântica. É pouco sutil.
Há um campo transcendente unindo as duas pessoas. E é dentro deste campo que a informação, aliás, que o fenômeno ocorreu, sem troca de informação, instantaneamente. Então eles estavam unidos por um campo transcendente. Este campo transcendente emerge da física do efeito não local. É exatamente deste conceito. Unificando pessoas, coisas, lugares e acontecimentos. Agora tem um detalhe. As coisas, essa experiência só foi possível porque as duas pessoas estavam correlacionadas, que é uma coisa que nós vamos falar no próximo vídeo. Fique atento. As interações que ocorrem entre as partículas ocorrem em ambientes chamado campo quântico. Existe campo quântico da força eletromagnética, existe o campo quântico da força gravitacional, o campo quântico da força nuclear forte, o campo quântico da força nuclear fraca. São os 4 campos. E nós aqui neste curso, nós defendemos um 5º campo, que é o campo da consciência. Veja bem, o caso da experiência entre as duas pessoas que estavam na gaiola de Faraday, este processo acontece diariamente na vida das pessoas. E nós vamos falar ainda sobre isso num outro vídeo. É um processo natural, onde pessoas que estão unidas por algum fator, amor, por negócios, por interesses, por experiência, uma série de fatores, ocorrem também o efeito não local nos cotidianos. Você vai ver que nós vamos ensinar você a utilizar isso para colocar você em contato com pessoas que são interessantes e importantes para a realização do seu projeto, na formatação dos contextos necessários. É uma ferramenta poderosa. Então nós estamos aqui, eu disse que nós defendemos a existência de um 5º campo, que é o campo transcendente da consciência, que é onde se dá o colapso da função de onda. Neste campo transcendente da consciência, a interação entre as coisas é através do psiquismo. A interação entre pessoas, a interação à distância, é através do psiquismo da sensibilidade, do psiquismo mental, psiquismo espiritual, da imaginação, da intuição. É neste campo. O campo da consciência transcende todos os outros 4 campos da física quântica, que é o campo da força gravitacional, o campo da força eletromagnética, o campo da força forte e o campo da força fraca. O campo da consciência contém isso tudo. Nós usamos a palavra consciência aqui, a falta de uma outra coisa. Então, veja bem, quando você, agora mesmo, você está ouvindo este meu vídeo aqui, você está ouvindo a minha voz, ouvindo a minha imagem. É óbvio que não é eu que estou falando para você presente. Mas, quando você adquire essas informações que eu produzi, nós estamos correlacionados. E a gente pode atuar, eu sobre você, você sobre mim, através de efeito não local. Um campo invisível nos une a tudo, em especial as pessoas. Forças, energias, pessoas, coisas, lugares, acontecimentos, à distância, também nos afetam. É possível acontecer coisas conosco cujas causas não estão no nosso ambiente. Vejam bem, não apenas pessoas, mas também objetos, lugares e acontecimentos podem atuar sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre as pessoas. Tudo tem psiquismo. Tudo. Até uma partícula tem um psiquismo fenomênico. Mas
As coisas, quanto mais dotadas de consciência, no caso o ser humano, mais forte é o seu psiquismo. É com as pessoas que nós podemos produzir mais efeito não local do que com as coisas, porque as coisas não têm consciência. Nós vamos ver mais tarde lá. Se você entra num local, os acontecimentos que aconteceram naquele local ficam retidos na forma de vibração no respectivo campo quântico. Isso em paranormalidade é chamado de fenômeno de psicometria, que são memórias que ficam nos lugares. E nós vamos ver que nós podemos fazer ressonância com essas memórias dependendo das vibrações que estão em nós e das vibrações que estão no campo quântico dos lugares. Você sempre ouviu isso falar, que uma pessoa pode atuar sobre outra. Os místicos falam sobre isso. E outras pessoas também. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que você pode fazer isso através do efeito não local. Através do efeito não local. E tem mais. Além de nós podermos atuar através do efeito não local sobre uma outra pessoa, nós podemos também atuar sobre nós mesmos. Nós podemos fazer correlações com memórias nossas, com tensões psíquicas que estão no nosso interior. Nós podemos produzir efeito não local com grupos, 2, 3, 4, 10, 15 pessoas. Nós vamos ver depois o caso da internet. Então, uma pessoa pode atuar sobre um grupo de pessoas e um grupo de pessoas pode atuar sobre uma pessoa através do efeito não local. Isso chama-se inconsciente coletivo de Jung. Você viu o efeito não local aqui? Tratando-se de grupo de pessoas, um atuando sobre o outro, com outro nome. Inconsciente coletivo. Então, até aqui, nós achávamos que uma pessoa poderia afetar outra pessoa apenas através de ação física ou uma ação verbal, falar alguma coisa para a pessoa e exasperar ela, ou magoar também, né? Ou através de uma ação visual, fazendo gestos, ou uma ação física. Mas nós nunca achávamos que fora esses processos, existe um outro modo de nós atuar sobre uma pessoa, mesmo que ela esteja distante de nós. Pasme, isto acontece praticamente todos os dias. Eu tenho uma quantidade enorme de casos que pessoas me mandam narrando isso. E eu vivenciado por mim mesmo. Então, se você pretende fazer conexões com pessoas, com lugares, com coisas, com processos que são interessantes para as suas atividades, lembra-se, isso é possível. Pessoas que você nunca conheceu, nunca viu na sua vida, está lá na China, por exemplo. Eu quero aqui narrar um caso típico de efeito não local. No Evangelho tem uma narrativa lá, é que um centurião, ora, centurião, gente, era um chefe militar romano que comandava um aquartelamento de 100 soldados. Centúria vem de 100, então não era pouca coisa, era uma alta patente. Esse fato aconteceu na cidade de Cafarnaum. Havia então esse centurião, ele tinha um servo, um empregado, que trabalhava para ele há tempo. E este servo ficou doente, estava morrendo, ninguém curava o bicho. E o centurião amava demais o seu servo, não queria que ele morresse. E ele viu lá pelo Facebook da época que um tal de Jesus de Nazaré estava fazendo o diabo com as pessoas. Estava curando, estava ressuscitando. E numa daquelas andanças do barbudão porreta, o centurião foi procurar Jesus para pedir que Jesus curasse o seu servo. Só que tinha um pequeno problema. Tem uma lei, na época tinha uma lei, que quem era judeu
não podia entrar na casa de uma pessoa que também não era judia. Este era um problema. E o centurião não era judeu. Então Jesus não podia ir lá na casa do doente para curá-lo. E o centurião sabia dessa lei, ele conhecia essa lei, sabia que Jesus era judeu. Ele disse: está limpo, Jesus, você não precisa ir na minha casa, mas eu tenho certeza que você pode curar ele daqui, sem precisar ir na minha casa. E a Bíblia diz que Jesus disse: está limpo, carinha. Agora mesmo o teu servo já está curado. Sacaram? Está escrito na Bíblia. Se você acredita ou não, o problema é teu. Está escrito. Eu só estou citando isso, que é um caso de efeito à distância. É um efeito não local. E o elemento de correlação era a fé do centurião. E a Bíblia também tem outros casos ainda. A prece à distância, que produz cura. Isso no futuro vai ser fundamentado com física quântica através do efeito não local, que é o fundamento da cura à distância, cujas experiências, cuja pesquisa eu fiz muito. Eu participei de muitos grupos de cura à distância. O efeito não local, como é que nós acusamos isso? Como é que isso garra em nós? Que estrago isso faz em nós? Qual é a chave aqui capaz de identificar um caso de efeito não local? Qual é o sintoma? No nível da mente, quando nós temos uma intuição de repente, uma saudade estranha, uma preocupação com alguma coisa instantânea, uma desconfiança de alguém, presente ou não, é isso no nível da mente. Então, é assim que nós registramos um efeito no local. Então, daqui para frente, fique atento. Quantas vezes a gente não dá importância para essas coisas, para essas sensações, e aí acaba acontecendo coisas ruins. Então, fique atento. No nível do intelecto, por exemplo, como é que o sintoma? Às vezes, você faz cálculos, você faz equações, você tem certeza, tem tudo para dar certo, mas você acaba desistindo. Não, eu acho que isso não vai funcionar. Este é o caso de um efeito não local. Naquele projeto que você está trabalhando, alguma coisa, algum fator está atuando sobre a sua mente no sentido de demover você, de fazer você desistir. Quantas pessoas desistem de tomar um avião em cima na hora e o avião cai e morre todo mundo? Quantas vezes a gente mudou o curso de uma esquina e poderia ter acontecido um desastre conosco? Isso é feito no local, no cotidiano. No nível da memória, por exemplo, né? Essas lembranças que vêm repentinamente, essas saudades estranhas, essas nostalgias inexplicáveis, é a operação de algo à distância, no tempo, no espaço, um efeito não local atuando sobre nós. No nível da nossa sensibilidade, por exemplo, nós registramos o efeito não local na forma de uma tristeza repentina. Uma tristeza sem motivo. Nós ficamos tristes. Ou de uma alegria, o contrário, sem motivo também. De um desejo de alguma coisa, de um desejo repentino, um medo. Nós registramos um medo em nós de algo conhecido ou não, repentinamente, cuja causa do medo não está ali. São efeitos. O efeito não local, ele é inevitável. Ele não pede senha para nós. Ele não pede autorização para se manifestar em nós, para produzir coisas em nós. Ele se impõe. Você não pode fazer nada. Você vai perceber aqui, é a compreensão que nós já registramos. Para você usar a física quântica como ferramenta na sua vida,
Vamos insistir. Você não precisa de coisas mirabolantes. Você não precisa de curso que custa 3, 4, 5 vezes o curso que você pagou. Você não precisa de fazer grandes meditações, você não precisa de voar, você não precisa de pagar dízimo. Compreensão. Agora mesmo, depois desta lição, você vai meditar sobre isso, vai pensar sobre isso, vai refletir sobre isso. Coisas vão ocorrer. Fique atento. Isso já é o suficiente, porque é a compreensão, sem fórmula. Coisas vão ocorrer com você. Fique atento. Como eu disse, né? Eu já assisti muitas ocorrências de efeito no local produzida pelo metapsiquismo de aparelhos paranormais, de médiums, sensitivos, estigmas, manchas que muda, até muda de lugar, famosos estigmas, sangramentos, levitação. Eu já vi uma pessoa levitar no ambiente espírita e eles falavam que o camarada estava lá obsediado, eles chamam de obsessão isso. E o cara levitou, foi, não pulou, ele simplesmente foi e voltou. É nossa em ponta, né? Você tem um círculo, você amarra um fio e depois você põe lá um treco e aparece um nó com as pontas amarradas. E eu tenho mesmo casos que aconteceu comigo, que pessoas paranormais vieram e produziram coisas fantásticas. Na medicina, por exemplo, quer ver um caso? Efeito placebo. Você está doente, tem uma doença. Aí o médico te dá água com açúcar. O terapeuta te dá água com açúcar. E diz que você está tomando um remédio que vai curar a sua doença. Ela até diz qual é a substância que está ali dentro do copo d'água, mas não tem nada. Você toma e acontece duas coisas. Você se cura e em seguida tiram sangue de você e vai aparecer no exame do sangue aquela substância que o médico te enganou, que você não tomou, mas você materializou, colapso da função de onda. Você produziu um colapso da função, efeito placebo. Efeito não local. Surgiu aquela substância ali e curou a tua doença. Que causa é essa? Essa causa não está na célula. Não é detectada, ela está num campo transcendente. Você quer chamar isso de espírito, tu chama. Quer chamar isso aí de outras coisas, tu pode chamar. Nós chamamos de campo quântico e de efeito no local. Tudo tem uma causa. Se não está no nosso, a causa não está no nosso ambiente, está no campo quântico. A cura, neste caso aí, a prece à distância, a cura à distância, que eu já vi um monte, também é a mesma coisa. Na biologia, nós vemos aí as especializações celulares, processo de cicatrização, o primeiro batimento cardíaco do bebê, nós exploramos muito isso no nosso curso de epigenética quântica. Então, o organismo é rico de efeitos não locais. O efeito não local não é primazia nem de pessoas e nem de objetos. O efeito não local pertence à estrutura mesma da realidade. A realidade é assim. Todos, sem exceção, têm o poder de produzir o efeito não local. O efeito no próximo vídeo, que vai estar muito massa, nós vamos falar de correlação quântica, que é precisamente a condição necessária para você produzir duas coisas, colapso e o efeito não local. Sem correlação, nada rola, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Quando você compreende isso, quando você tem uma atividade, um projeto, uma ação, um esquema qualquer, quando você compreende, você pode direcionar as suas intenções. Você pode direcionar os seus comandos mentais. Você pode direcionar os seus desejos, a sua vontade. Mas você precisa compreender o que está acontecendo e compreender, direcionar para onde? Porque você vai produzir um efeito não local. Por exemplo, eu tenho um projeto, digamos que é um doutorado
em física, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Eu preciso direcionar coisas para eu ganhar dinheiro, para poder ir para o exterior. Então, esta é uma direção, a minha conta bancária. São coisas específicas. Eu posso direcionar também no meu projeto de doutorado em física, eu posso direcionar, por exemplo, para eu encontrar o meu orientador que eu desejo. Você pode direcionar. Então, cada projeto tem a sua especificidade, tem os seus direcionamentos específicos, com fatores específicos, com aspectos específicos, com energias específicas, com forças específicas que você tem que direcionar, fazer a gestão. Isso você faz com comportamentos e atitudes quânticas, que este curso está lhe ensinando e vai lhe ensinar.